Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém? Está me ouvindo bem aí, né? Espero que quem estiver acompanhando online também esteja ouvindo bem. E não sei se o som está saindo. Acho que é eu que estava. Obrigado. Som. Ah, agora sim até. Falei, poxa, eu devo estar meio surdo aqui. Deus abençoe a todos que estão aqui presentes nessa noite, os irmãos que estão em casa, acompanhando esse culto, adorando a Deus, ouvindo uma palavra, como vai ocorrer agora. E que o Senhor venha também nessa noite falar conosco através da palavra dele. Amém? Já oramos, já louvamos. Agora vamos pedir para Deus trazer um pouco do alimento para o nosso coração. Amém? Eu quero, sem demoras, irmãos, abrir alguns textos aqui para a gente ler, para a gente fazer uma meditação sobre a importância de uma igreja que ama, E para isso, obrigado, viu, irmão? Deus abençoe. E para isso, eu gostaria de abrir o texto que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6. Capítulo 6, e aqui a partir do versículo 5, a minha Bíblia é a versão NVI, Nova Versão Internacional. E então lhes disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. E estava ali um homem cuja mão direita, olha isso, cuja mão direita era atrofiada. Algumas versões chama de mão ressequida, né? Ou mão mirrada, mas é uma mão atrofiada. Versículo 7, os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. E por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e venha para o meio. E ele se levantou e foi. E Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer de sábado? O bem, o mal, salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam em sua volta e disse ao homem: estenda a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que é que eles poderiam fazer contra Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, depois eu vou ler mais um texto para fazer uma conexão, realmente me deixa perplexo. Me deixa perplexo de imaginar que no meio daquelas pessoas que se diziam representantes de Deus, sim, porque
naquele momento o judaísmo, como era a religião de Jesus também, era considerada a porta que levava os homens ao conhecimento de Deus. Assim como nós aqui como igreja, nessa rua, por exemplo, quando alguém passa aqui em frente, de alguma forma, nós representamos as portas que conduzem o homem ao conhecimento de Cristo, não é verdade? Porque o apóstolo Paulo diz isso, lá na sua epístola aos Romanos, ele diz exatamente isso, quando ele faz uma pergunta, é uma mensagem retórica. Ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, isso nos leva a pensar também que Deus entregou à igreja as chaves do Evangelho, que pela pregação do Evangelho, homens podem crer que Jesus é o Senhor da vida deles. Então não é só um prédio nesse lugar, não é só um agrupamento de pessoas aqui nesta noite, mas são as portas que Deus preparou para que o homem encontre Jesus de Nazaré. E ali a sinagoga no tempo de Jesus, assim como o templo, porque o templo era o lugar principal de adoração, mas as sinagogas que estavam espalhadas tanto em Israel como fora de Israel, as sinagogas também eram lugares onde as pessoas se reuniam para falar da sua fé, para aprender sobre sua fé. E é inacreditável que num lugar daquele onde homens que levam o nome de Deus, eles vão revelar para a gente que eles estão perto da sua religiosidade e longe do seu Deus, perto da sua cultura religiosa, mas com o seu coração longe daquele que os projetou. Por isso eu quero já, logo de começo, dizendo, muito mais importante, irmãos, do que a nossa organização das cadeiras, muito mais importante, meus irmãos, do som bom que estamos ouvindo no microfone, muito mais importante do que a ordem litúrgica das coisas, não que não sejam importantes, elas são, mas muito, muito, muito mais importante que tudo isso, é nós sabermos que o nosso coração está ligado em Jesus Cristo. Porque senão será só um amontoado de religiosos, será só um amontoado de pessoas que levam o nome de Deus em seus lábios, porém o seu coração está vazio da sua presença. E assim estavam aqueles homens. Imagine, eles se reuniam todo sábado, cantavam os hinos, abriam as escrituras, esse Antigo Testamento que nós temos aqui, a Torá, a lei, eles abriam, liam. Mas Jesus vai mostrar, Jesus vai revelar, através da sua ação, que aqueles homens tinham um zelo pela sua cultura religiosa, mas estavam tão longe do Deus que os criou. Então, esse texto me deixa, eu fico perplexo de ver o que acontece, porque aquele homem que estava ali, um homem entre os religiosos, um homem com a mão ressequida, um homem com a mão atrofiada, e é interessante que a Bíblia diz, Lucas deixa isso muito claro, que era a mão direita, não era a mão esquerda, ele frisa bem que era a mão direita, e a mão direita representa muitas coisas. A mão direita representa autoridade, a mão direita representa força. Tanto que é verdade que existem textos bíblicos que dizem que o Senhor estende as mãos e com a sua mão direita Ele nos coloca de pé. É uma coisa muito tremenda isso. É a mão de apoio, é a mão da força, da autoridade. É interessante.
Isso já demonstra que aquele homem, ele estava, de certa forma, afastado de muitas coisas que ele poderia fazer, como o trabalho, por exemplo, né? Talvez aquele homem era privado do trabalho, ele era privado de tantas coisas. Nós não sabemos o que passava no coração daquele homem com aquela mão atrofiada. Nós não sabemos a luta do dia a dia dele. Nós não sabemos, naquela época, não tinha tanto trabalho como nós temos hoje, não é? Mas o homem dependia do seu corpo, dependia do seu físico. Ou era carpinteiro, ou era agricultor, lavrador, ou você fazia algum trabalho que era utilizando as suas mãos. E aquele homem era impedido de utilizar a sua mão direita, principalmente, por causa do seu problema. Veja, no meio dos religiosos ali, tinha um irmão deles que tinha um problema. No meio daquela congregação, tinha um irmão deles que tinha um problema. Mas o que parece é que esse problema, que aquele irmão deles tinha, aquele judeu, não é tão relevante quanto a sua cultura religiosa. Irmãos, aquele homem estava ali, Jesus então, observando que ele estava ali, Jesus o chama para o meio, porque Jesus se importa. Entenda isso, Jesus se importa. Eu quero repetir uma coisa para você nessa noite: Jesus se importa com você. Se você tem sentido dores, passado por lutas, não saia daqui com dúvida. Tenha a convicção de que Deus está afirmando para você aqui que Ele se importa com você. Aqueles homens estavam ali e a preocupação com aquele irmão deles com a mão atrofiada era o que menos importava, na verdade. E Jesus então chama aquele homem da onde ele estava e pede para ele vir para o meio. Essa expressão, venha para o meio, fala do formato da sinagoga, onde aquele que conduzia a reunião, o pregador, aquele que estava ali, né, com a oratória, ele ficava no centro. Olha isso, ele ficava no centro e os demais ficavam em volta, fazendo como se fosse um círculo, para ouvir o que o mestre ensinava, o que o rabi ensinava. E naquele sábado, e olha isso, naquele sábado, que é o dia sagrado dos judeus, que é o dia que eles fizeram um dia tão sagrado, mas tão sagrado, que eles colocaram o sábado acima do homem. Eles deixaram de acreditar que o sábado foi feito para o homem e começaram a usar o homem para o sábado. O sábado se tornou algo que norteava, regrava suas vidas, a tal ponto que eles ficavam muito bravos se alguém curasse alguém de uma enfermidade no dia de sábado. Era um dia tão sagrado que qualquer coisa considerada trabalho era algo ofensivo à sua lei religiosa. Então, Jesus chama o homem para o meio, aonde ele estava. E isso me deixa fascinado, irmãos. Porque quando Jesus chama o homem para vir para junto dele, é como se Jesus dissesse: enquanto você ficar com esses religiosos, sua vida será a mesma. Mas quando você chegar perto de mim, você verá a diferença que eu posso fazer na sua história. Quando você entrou aqui no Brasil para Cristo e está aqui nessa noite, eu louvo a Deus por isso, porque eu também estou aqui. Mas nós temos a convicção que nós não estamos aqui só porque o culto é bonito, porque os louvores são lindos, ou porque o pastor David prega hoje, ou o pastor
Orlando Máximo prega outro dia, ou Fernando Gozzi outro dia. Não é nem o pregador em si que faz a diferença, mas todas as vezes que nós entramos aqui, nós ouvimos Jesus dizendo: ei, você, vem para o meio, porque no meio eu estou no centro. Sabe quem que é o centro desse culto? Jesus Cristo é o centro desse culto. Ele fala assim: esquece um pouco o lugar que você está, sai da sua cadeira um pouco e chega perto de mim, aleluia. Sai desse estado religioso e vem conhecer o Filho de Deus. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus olhando para os homens e vendo o coração deles, Jesus sabia que aqueles corações duros estavam mais preocupados se aquilo ali era um sábado do que necessariamente se o irmão dele sofria. Irmão, se uma igreja ela se preocupa com as coisas dela, o chão está sempre brilhando, não há uma manchinha na parede, porque a irmã limpa muito bem. O som da igreja é impecável, a roupa dos obreiros sempre muito bem alinhada. Se nós tivermos cada detalhe aqui, como manda o manual, no seu lugar, mas nós não olharmos com amor por nosso irmão, e não tivermos misericórdia daqueles que servem conosco, o nosso culto é em vão diante do Senhor. Porque Jesus não veio para salvar paredes, muros e coisas. Jesus veio para salvar a mim, pecador, e a você, pecador. Jesus estava ali não era para mostrar o sábado. Jesus não estava ali para mostrar como era interessante estar ali naquela sinagoga. Nada disso. Jesus estava ali para mostrar que uma religião verdadeira, onde Deus está, revela o amor de Deus no coração de quem o serve. Os homens deviam ter ficado, se fosse olhando pelo lado da fé, do que nós aprendemos do amor de Deus, aqueles religiosos deveriam ficar pensando, deveria ser isso seria o certo. Será que ele vai curá-lo? Ai, tomara que ele vai curá-lo. Tomara que ele o cure, tomara, quem sabe. Mas não, irmãos. Eles estavam procurando encontrar em Jesus uma falha. A preocupação daqueles homens ali, não todos que estavam ali, obviamente, mas da liderança que ali estava, era trabalhar contra Jesus. Encontrar em Jesus uma falta, um motivo para persegui-lo, talvez matá-lo. O sábado, a tradição dos anciãos, que transformou o sábado em algo intocável. Essa tradição, irmãos, estava ali para pesar contra Jesus naquele dia. A tradição, o costume. Mas nós lemos aqui, no início, no versículo 5 de Lucas, aqui no capítulo 6, dizendo que Jesus é também o Senhor do sábado. O Senhor Jesus é dono de todas as coisas. E Ele mostraria para aqueles homens ali que Ele era o Senhor do sábado. E que quem é Senhor do sábado faz tudo aquilo que Ele quer fazer. Ele é o Senhor da segunda, Ele fará na segunda-feira o que Ele quiser na tua vida. Ele é o Senhor da terça, na terça-feira Ele fará o que Ele bem quiser na tua vida. Que dia é hoje, irmãos? Hoje é quarta? Pois é, Ele é o Senhor desse dia também, aleluia. Ele é o Senhor de todos os dias. E na religião daquele tempo Ele dizia, do sábado também sou eu o Senhor. Ele diz então para o homem, estenda a tua mão. O que a religião não pode fazer, o que o cantor que canta com a voz mais linda não pode fazer, o que o pregador mais eloquente não pode fazer, Jesus pode fazer.
Ele diz assim: estenda as suas mãos para cá. E quando o homem estende as mãos, na hora aquele homem fica curado. Aleluia. Sabe que eu vejo nisso? Que os homens ficaram com raiva. Não é possível que ele curou no sábado. Não é possível. Ao invés de ficar alegre, ao invés de ficar feliz com a vitória do irmão, sair celebrando: ei, nosso irmão ganhou a vitória, ficaram olhando os detalhes. E eu quero dizer para os irmãos que nós fomos chamados, irmãos, para nos alegrar com os nossos irmãos. Já viu quando alguém chega na igreja e a gente às vezes, a gente tem a tendência de ver os defeitos da pessoa, e parece que aquilo que Deus fez de maior fica em segundo plano. Eu quero dizer para os irmãos aqui que eu e vocês, nenhum de nós somos perfeitos nesta casa. Se olharmos para nós, veremos os defeitos, as falhas e tudo, mas veja com mais atenção, olhe o que Jesus já fez por nós. Sabe o que eu vejo daqui de cima? Um monte de gente salva por Jesus. É isso, não é o seu defeito, não é a sua falha, é que você já não é mais o que era, porque Jesus mudou a tua história. Você talvez não é ainda aquela perfeição de quando será, quando chegar na glória, mas quem te vê hoje já vê, aleluia, o que Jesus mudou em você. É isso que Jesus está dizendo. É sábado, e daí? E daí que é sábado? Mas esse homem entrou aqui com a mão ressequida e está saindo daqui com a mão curada. É o Jesus que cura, é o Jesus que liberta, é o Jesus que transforma, é Ele, aleluia. Quando nós estivermos na casa de Deus, não olhemos os detalhes, mas olhemos com amor uns pelos outros, dizendo: eu me alegro, porque aqui tem gente salva. Gente que estava no mundo perdido e agora está salvo em Jesus Cristo. Eu não posso ler mais porque o tempo não me permite. O culto acaba antes das 9, não é isso? Acho que 15 para as 9. É 9h15? Eu estou achando que era 15 para as 9. Então eu quero ler com vocês mais um texto e ir para o final dessa nossa pregação dessa noite. Eu quero que os irmãos, por gentileza, e as irmãs também, abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Glória a Deus. Bendito seja o nome daquele que é, que era, sempre será, Senhor absoluto de todas as coisas. Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 5. Eu espero que os irmãos que estão online também possam receber essa palavra, porque eu quero dizer para você que está acompanhando em casa, que Deus não se limita em lugares físicos. Ele é onipotente e onipresente, aleluia. E Ele está alcançando você na tua casa também, porque Ele é o Senhor absoluto, com a sua palavra que tem poder. A palavra dEle tem poder. João capítulo 5, então, versículo 5. Glória a Deus. João 5, versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, chega outro e me puxa o tapete, entra na minha frente. Então Jesus olhou para ele e disse: olha essa palavra de Jesus: levanta-te,
levanta-te, pega a tua maca ou pega a tua cama e anda, aleluia. E imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua cama, a sua maca e começou a andar. E isso aconteceu também no sábado, diz aqui o versículo. E por essa razão, olha de novo, e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: oh rapaz, hoje é sábado, não é permitido carregar a cama, meu filho. Hoje é sábado, você é louco. Hoje não é dia de carregar a cama, não pode. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca para andar? E o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. E o homem então saiu e foi contar aos judeus que era Jesus quem o tinha curado. Eu peguei esse texto para fazer a conexão com outro texto, porque nós vemos agora não dentro da sinagoga. Nós vemos religiosos dentro da igreja e fora da igreja. Agora são religiosos que estão lá fora, andando nas ruas. O espírito religioso, não no sentido da religião, porque somos religiosos de certa forma, somos. Mas aqueles homens que fazem da sua religião a prática litúrgica, ritualística, sem ter um envolvimento verdadeiro com Deus, que não conseguem compreender a vontade de Deus. Então estava ali o homem perto do tanque, porque se acreditava, existe uma linha teológica que explica que possivelmente isso não ocorria de fato, mas os homens acreditavam que ocorria. Um anjo vinha e movia as águas, e ao mover as águas, a pessoa que entrava no tanque era curada. Enquanto existem outros teólogos que dizem que afirmam, que acreditam sim, que os anjos passavam lá e havia uma cura. Mas isso é tão insignificante para nós, mas é tão insignificante para nós, que o foco não é o anjo que cura, o foco do texto é Jesus que sara. Enquanto tem gente discutindo se o anjo ia ou não ia, se ia ou não ia, irmão, não estou nem aí se ia, se está certo o teólogo A ou o teólogo B, eu só sei que o texto não aponta para o tanque, o texto aponta para o Cristo. E quando os teólogos falam de Cristo, eles não divergem, porque eles reconhecem a soberania do Senhor. Está ali o homem no tanque, esperando alguém para colocá-lo, porque ele é paralítico, e uau, 38 anos, irmãos. Olha, é tempo, hein? É tempo. Alguém que está tanto tempo na luta que perdeu a esperança. Falou, alguém que está ali, esse homem ainda tinha esperança, na verdade, porque ele ainda esperava andar. Porque ele ficava ali de olho no tanque. E por várias vezes ele tentou entrar. Por várias vezes ele tentou entrar. Me permitam, por favor, irmãos, sem querer ferir o texto, mas permitam-me imaginar que existem vários caminhos religiosos onde as pessoas tentam encontrar naquilo ajuda. E só percebem que a ajuda vem de fato quando encontram Jesus. Quantos tanques por aí, né, tem por aí? Quantos tanques? Quantos moveres de anjos as pessoas estão indo por aí? Enquanto que na verdade tem Jesus, só esperando as pessoas ouvirem a sua voz, para que Ele lhes pergunte suavemente: o que queres que eu te faça? Louvado seja Ele, o nome dEle. Aquele homem estava ali olhando para o tanque. Ele não estava olhando para Jesus. Ele nem sabia quem era Jesus, irmãos. Jesus era só mais um na multidão. Jesus às vezes transitava entre as pessoas e eles nem reconheciam que ele era o Jesus de Nazaré.
Assim como muitos entram na igreja e nem reconhecem que Jesus de Nazaré também está passeando no meio de nós. Reconhecê-lo é importante. Reconhecer a sua presença entre nós é muito importante. Aquele homem não estava pensando em Jesus, ele estava olhando para o tanque. Mas Jesus estava olhando para ele. Ele olhando para o tanque e Jesus olhando para ele. Até que chega Jesus perto dele e diz: ei, rapaz, moço, homem, você quer ser curado? Aí o homem não entendeu a pergunta, porque ele não sabia quem era Jesus. Você sabe que às vezes Deus te pergunta alguma coisa, e se você não souber quem é Deus, você não sabe responder para Deus? Porque quando Jesus falou para ele: você quer ser curado? Ele não sabia quem era Jesus. Então ele dá justificativa olhando para o tanque. Ele diz: eu até quero, mas eu toda vez que tento entrar no tanque, não consigo. Toda vez que eu quero mergulhar nas águas, alguém entra na minha frente e eu não consigo entrar. Irmão, se ele soubesse antes quem era Jesus, ele não teria perdido tempo falando do tanque, mas ele teria dito: quero, cura-me, ó Senhor. E eu louvo a Deus porque você não é mais um perdido, irmão e irmã. Eu disse agora há pouco, tem salvos dentro desta casa. Você pode olhar para Ele e dizer: sim, Senhor, eu quero aquilo que vem das Tuas mãos, porque eu creio que Tu me abençoa. Minha força não está lá fora, não está nas coisas. Minha força, minha ajuda, meu amparo, minha direção vem do Cristo, porque eu aprendi quem é o Cristo. Por isso que eu agora falo com o Cristo e recebo dele as suas promessas, porque o Espírito Santo me revelou quem é o Filho de Deus. E aí aquele homem, sem entender nada, Jesus diz: olha, faz o seguinte, vai. Olha a autoridade que tem Jesus. Jesus nem precisou falar para ele: olha, deixa eu falar quem eu sou aqui. Eu sou o homem de Nazaré, nasci lá da Virgem Maria pela obra do Espírito Santo, eu sou Deus, a segunda pessoa da Trindade, eu sou isso, aquilo. Jesus não falou nada. Olha a autoridade que tem Jesus. Jesus não explicou, não perguntou: você crê em mim, não crê em mim? Jesus não precisa perguntar isso. Crendo ou não crendo, acreditando ou não acreditando, Jesus é Deus. Está entendendo? Se aquele homem não soubesse nunca quem era Jesus, não importa, porque Jesus é o que Ele é em essência, aleluia. Por isso que eu costumo dizer: se você dá um culto ruim ou um culto bom para Deus, não faz a menor diferença, porque Ele continua sendo Deus tremendo. Ele nem falou: você sabe quem eu sou? Nem perdeu tempo. Ele apenas olhou para o homem e disse: ó, então faz o seguinte, pega a tua cama e anda, rapaz, levanta. Na hora, o poder de Deus invadiu aquele homem. Ele sentiu seu corpo se mexendo, ele sentiu, aleluia, os nervos se ligando, ele sentiu a força, um vigor que ele nunca tinha sentido há 38 anos. E aquele homem então, aleluia, ficou de pé, aleluia, sem saber quem ele era, porque Jesus nem esperou para falar: e aí, gostou do milagre? Jesus nem ficou: e aí, está andando, tá tudo certo? Jesus só falou: pega a tua cama, anda, e virou as costas e saiu. Quando o homem ficou de pé, ele nem sabia onde estava Jesus, nem quem tinha dado a ordem para ele ser curado. Só que Jesus deu uma ordem para ele, e essa ordem que Jesus dá é maravilhosa. Jesus diz: agora pega a tua cama e leva ela. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque aquela cama era o maior testemunho do poder que Cristo tem na vida de uma pessoa. Porque durante 38 anos, aquela cama carregou aquele homem. Agora o homem carrega aquela cama. Durante muito tempo, algum problema dominou a tua vida, mas quando Jesus diz basta, você começa a dominar o teu problema.
Muito tempo a vida carrega pessoas, mas quando Jesus entra na vida da direção, as pessoas é que dirigem a vida. A cama que carregava o homem, agora não carrega mais o homem carrega a cama. Dominou o que lhe dominava, venceu o que lhe vencia. E Jesus disse: pegue a cama e saia andando, para que todos fiquem admirados e vejam que quando Deus quer se manifestar sua glória, ninguém pode impedir de fazer. Aleluia! Ninguém, nem o religioso, o bom, o ruim, o mais crente, o menos crente, quando ele faz porque ele é o Senhor de todos os dias. Ninguém queria milagre aquele dia, sabia? Aleluia! Você já imaginou uma igreja que diz: irmãos, vamos orar para hoje não ter milagre porque é sábado? Se hoje nós estivéssemos aqui nessa cultura do tempo de Jesus, naquele tipo de judaísmo, nós não oraríamos por cura, nós ficaríamos dizendo: tomara, pelo amor de Deus, que aquele aleijado não levante, pelo amor de Deus, tomara que aquele cego não veja, porque hoje é sábado. E Jesus está dizendo: eu não me apego ao que você pensa, eu não me apego ao que você diz, eu sou muito maior do que tudo isso. Eu sou o Senhor da sua história e faço o que bem quiser. Aleluia. Os religiosos todos dizendo: hoje não, e Jesus dizendo: hoje sim. Louvado seja Deus. E quando Jesus diz hoje sim, meu irmão, minha irmã, é hoje sim mesmo. E não há nada que possa mudar isso. E de novo aparecem os irmãos que amam a religião, mas não amam o seu próximo. Que ama a sua religião. Eu amo a sinagoga, eu amo estar fazendo as ofertas no templo em Jerusalém. Ah, como eu amo o Shabat, como eu amo o sábado. Mas não amava o seu próximo, mas não amava o seu irmão, e não se alegrava com a vitória do seu irmão, porque os costumes religiosos estavam acima das pessoas. Quando nós fomos chamados na igreja, não foi para machucar gente, para pisar em gente, para destruir gente. As pessoas vêm aqui para serem cuidadas, amadas e amparadas, porque o Espírito de Deus está entre nós. É isso que Jesus está falando. Eu estou mostrando para vocês um novo caminho, porque aonde Deus está, tudo se faz novo, e o amor de Deus é revelado. O amor de Deus curou homens e mulheres no sábado, acima da religiosidade. E alguém perguntou: filho, ao invés de falar, uau, ele foi curado, oh glória a Deus, é sábado, mas e daí, gente? Ele foi curado, veja, ele está carregando um homem de 38 anos, a gente viu isso, milagre, milagre. Ao invés disso, ô rapaz, você não pode carregar sua cama não, você não pode fazer isso não, ei, você não pode comemorar sua vitória não, porque o espírito religioso, aquela forma de viver Deus, valorizava ritos e coisas, mas não valorizava as pessoas. Irmãos, eu finalizo dizendo que nós somos a igreja de Cristo, não somos a sinagoga dos fariseus, nós somos a igreja de Jesus Cristo, e nós choramos com os que choram, e nós nos alegramos com os que se alegram, e para nós não existe dia bom ou dia ruim, todos os dias estamos dispostos a doar nossa vida pelos nossos irmãos, porque disso nós aprendemos com Jesus, o nosso mestre, amém? Então, que aqui você sempre lembre, ele não é tão perfeitinho dentro da minha cosmovisão religiosa, mas ele é aquela pessoa que alcançou a graça de Deus, e que foi alcançado pela graça de Deus.
Ah, aquela irmã ali, vou falar, irmão. Aquela irmã ali fala, ela fala, irmão. Deixa a irmã falar. Está ali uma salva em Cristo. Aleluia. Ah, aquele irmão ali faz isso, aquela irmã é mais ou menos, sabe aquelas coisas, e olha, não sei e tal. Irmão, isso tudo é a cama dos judeus, isso tudo é o sábado, isso tudo é aquelas coisas. O que nós nos alegramos é de ver o que Jesus fez na vida de cada um. Deus transformou todos nós, tirou a gente do lamaçal do pecado e nos lavou, nos limpou com o seu sangue. Sabe para onde a gente está indo? Para o céu. Porque Jesus nos proporcionou o céu, sendo Ele o próprio caminho que nos conduz. Finalizo assim, dizendo que possamos amar, para que verdadeiramente possamos entender que recebemos em nosso coração o amor de Deus. Recebemos tanto desse amor, que esse amor transborda em nós, e nós derramamos esse amor sobre os nossos irmãos. O Senhor me encheu tanto do seu amor, que eu não consigo dar outra coisa senão amor pelo meu irmão, pela minha irmã. E nisso Jesus é manifestado. Amém? Eu quero orar com os irmãos por essa palavra. São 9h, mas é aqui, essa é a palavra. E eu quero que você saia daqui hoje alegre com o que você ouviu, porque a palavra dele tem poder. Tem tanto poder que ele nem se esforçou, ele só disse para o homem: ei, levanta-te. E ele não pôde fazer outra coisa senão se colocar em pé. Algumas pessoas prostradas por conta da saúde, algumas pessoas prostradas por conta do emocional, do financeiro, de tantas coisas. Ah, irmãos, mas que possamos ouvir de Jesus dizendo: ei, levanta-te e caminha, louvado seja o nome do Senhor. Que você receba dele a força que você precisa, a graça que você precisa, porque ele te ama demais. Amém? Você pode orar comigo por essa palavra? Coloque em pé, por gentileza, para a gente orar. Só um detalhezinho antes da gente orar. No costume judaico, na sinagoga se lia o texto, mas até para ler o texto os judeus eram metódicos, porque eles começavam a leitura no domingo, e eles iam fazendo a leitura diariamente, olha isso, diariamente na sinagoga, e eles terminavam a leitura do texto exatamente no sábado, porque eles concluíam o texto no sábado, e começavam o novo texto no sábado, porque para o judeu todo o sábado era um marco, era o fim de uma batalha e um recomeço, um novo ciclo. Jesus literalmente é a palavra encarnada, e ele esteve naquele sábado, naquele lugar, para mostrar que nele tem um novo começo. Os judeus não entenderam muito, mas era isso que Jesus estava dizendo. Ele dizia: hoje se finaliza um texto, se começa outro. Hoje, na vida de muitos, terminou uma história e começou uma nova comigo. Ah, que possamos viver a cada momento um novo momento com o Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, onde ouvimos essa palavra, Senhor, nesses textos maravilhosos que os Teus servos registraram para a nossa edificação. Meu Deus, nós ouvimos aqui que uma religiosidade onde não tem amor, uma espiritualidade onde não é manifestada o amor, Senhor, a graça, é uma religião vazia, e nós não queremos ser assim, nunca, nunca, Senhor. Que nosso coração se transborde do amor de Deus, do amor do Pai, que nos deu seu Filho Jesus Cristo, aleluia.
e que possamos amar intensamente o nosso irmão, que a sua falha, o seu defeito não nos chame a atenção, mas que possamos olhar para ele e dizer: o que Deus fez na vida dele é muito maior, não tem preço, a salvação é muito maior, nada supera a salvação que Cristo trouxe na vida de todos, e que possamos assim valorizar nosso irmão, porque ele tem preço de sangue, porque foi comprado com preço valoroso, aleluia, naquela cruz, e que possamos também, através disso, perceber que na nossa comunhão, que no amor e na comunhão da tua igreja, o Senhor se manifesta, o Senhor se manifesta, aí o Senhor abre uma porta, e o Senhor restaura aqui, cura ali, liberta ali, e o Senhor vai fazendo uma grande obra, aleluia, no meio do teu povo. Que todos nós possamos nos aproximar como aquele homem da mão ressecada, que o Senhor Jesus: ei, não fica tão longe, chega um pouco mais perto. Ei, moço, sai daí, chega um pouquinho mais perto de mim, porque aqui perto de mim eu quero te dar uma vitória. Que todos nós possamos nos aproximar como aquele homem da mão atrofiada, saiu do seu lugar e foi até Jesus, e bem perto de Jesus, e foi curado, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, restaura, liberta, cura, ajuda, e que possamos cada dia confiar no Senhor e saber que a nossa vida pertence ao Senhor, e a sua vontade se cumprirá na nossa vida, assim como o Senhor curou o homem naquele sábado contra a vontade de muitos, assim como o Senhor curou aquele homem da cama, acamado, aquele paralítico, o Senhor o curou mesmo contra a vontade de muitos. O Senhor também atua a sua vontade no meio de nós. Cumpra-se em nós o teu querer, e seja tudo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Amém. Deus abençoe os irmãos, viu? Até próximo culto, se Deus quiser. Glória a Deus. Obrigado, pastor, pela palavra, né? Que Deus continue abundando a vida do Senhor, para o Senhor transbordar essas palavras de incentivo, de promessa para nossas vidas. Amém? Irmãos, só lembrando aos irmãos que quem não tomou a ceia ainda, vamos estar servindo a ceia aqui agora após o culto. E lembrar os varões da igreja que amanhã nós teremos o encontro da Almasbrac. Amém? Eu conto com a presença dos irmãos aí para a gente estar tendo um momento de louvor, né, de meditação numa palavra e traçando esses planos aí para esse ano, né, no trabalho da Almasbrac. Amém? Vamos agradecer por esse culto maravilhoso que o Senhor nos mandou e pedir para Ele nos guardar no nosso retorno, na nossa volta para casa, e que Ele continue nos dando força para que nós estejamos sempre à disposição e dispostos a estar aqui, né, louvando e glorificando o nome santo do Senhor. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja, Senhor, por Tua grandiosidade, Senhor, por Tua bondade, pela Tua misericórdia, Pai. Obrigada pela palavra, Senhor, que o Senhor nos mandou hoje através do pastor David, Senhor. Que esta palavra, Senhor, enraize em nossos corações, Pai, e que nós possamos, Pai, no nosso coração, compreender, Pai, o poder, Senhor, o poder que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, guarda-nos, Senhor, no retorno para nossos lares, Senhor. Livra-nos, Senhor, do homem mau. Livra-nos, Senhor, de qualquer acidente, de qualquer tragédia, Pai. Que o Senhor possa estar com as Tuas mãos estendidas, Senhor, nos levando de volta para a nossa casa. Senhor, nos conserve, Pai, na Tua presença, Pai, pois é muito bom estar aos Teus pés, Senhor. E eu Te louvo e Te agradeço, Pai amado.
Louvado seja o nome do Senhor. Estenda sua mão, irmãos, em forma de receber bênção. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos, para todos sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe.